Estamos sendo recebidos, para mim é um orgulho, pela professora Cláudia Lima Marques, que eu considero, e muitos assim o consideram também, a maior autoridade na área do direito do consumidor brasileiro, uma das maiores autoridades em direito do consumidor do mundo. Ela que é doutora honoris causa em universidades de fora do país, na França, na Alemanha. Ela estava me mostrando os mais recentes lançamentos literários dela. 25 anos de pesquisa em direito, Mercosul, direito consumidor e globalização. Está me lembrando, até falei com ela, que entrevistei o Davi Coimbra sobre como é ser consumidor nos Estados Unidos. É muito diferente. Contratos no Código de Defesa do Consumidor, novo regime das relações contratuais. 9ª edição já, revista e atualizada. Esses livros já estão à venda, Cláudia? Sim, sobre pesquisa é um livro para doação, né, para quando recebemos professores estrangeiros lá na URGS. É um livro que foi financiado pelo CDA, é o Centro de Estudos Europeus e Alemães aqui, que recebemos um projeto do DAD que une a URGS e a PUC. Que coisa maravilhosa. Você foi recentemente... Sim, você recebeu recentemente uma homenagem na França. Isso, foi um doutor honoris causa na Universidade Savoie-Mont Blanc, no sul do país. Nós temos com eles um diploma em francês e de mais de 20 anos de colaboração em direito do consumidor. Que espetáculo! Eles têm um centro muito adiantado sobre inovação em matéria de direito do consumidor e direito da concorrência. Então aprendemos muito com eles. Professora Cláudia Lima Marques, quando eu reassumi o PROCON no início do governo Rigoto, nos deparamos em Porto Alegre com um verdadeiro derrame de botijões de gás de cozinha, GLP, adulterados. Muitos com areia ou água dentro. Então era metade gás e o resto era areia ou água, lesando os consumidores. E esses botijões eram enchidos por revendas não regularmente estabelecidas. Não tinha autorização da ANP para funcionar como revenda. Foi um trabalho difícil na época, precisamos do apoio das distribuidoras, nós contamos com o apoio do falecido delegado Carlos Miguel, da DECOM, com a Brigada Militar. Foi muito difícil, foram meses de um trabalho exaustivo até que conseguimos estancar esse verdadeiro crime nas relações de consumo. Inclusive pedindo ao consumidor que sempre pedisse nota fiscal do botijão. Nota fiscal é garantir que ele está comprando uma revenda regularmente estabelecida. Perfeito. Aí chegava na casa dele, é Ultragás e não é, ou é Liquigás e não é Liquigás, é uma revenda pirata. E eu agora, professora, eu estou preocupado com uma coisa. O ano passado, a Agência Nacional do Petróleo, com sede no Rio de Janeiro, fez uma consulta pública sobre a possibilidade do enchimento fracionado dos botijões. Ou seja, o meu botijão terminou, pego ele nas costas, vou numa revenda e diz, bota R$20 de gás para mim. Sim. E levo para casa. Fiquei preocupado com isso e fiz um parecer, dei uma opinião como vice-presidente do Fórum Latino-Americano de Defesa do Consumidor, manifestando a minha preocupação extrema com isso em relação à segurança, à vida, à segurança do consumidor. Quem fiscalizaria isso, por exemplo? Outra coisa, o gás de cozinha, o GLP, ele é mais pesado que o ar, ele se acumula no chão, qualquer coisa pode explodir. Nós temos aí registros de acidentes horríveis com o gás. E esse assunto voltou agora. O presidente da ANP quer uma espécie de desregulação do setor, que é permitir que o consumidor faça esse carregamento, procure esse enchimento fracionado, acha que marca das distribuidoras não é importante, quando eu entendo que é muito importante, porque as distribuidoras têm o dever de requalificar o botijão. Se ele está ruim, elas têm que reformar ele ou até desprezá-lo para ter recipientes seguros. E eu queria a sua opinião sobre isso, professora. Perfeito. Olha, eu agradeço. É realmente um tema muito preocupante, não é? Eu também já tive a oportunidade de fazer alguns estudos sobre isso, mas pensando no direito consumidor em geral, a tendência não é essa. Eu acho que a tendência, pelo menos da jurisprudência que eu acompanho, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, é considerar a marca importantíssima para o consumidor, porque é a marca que traz confiança. Me parece que, claro, pode haver algum tipo de
diminuição no custo, não é? Mas com um produto intrinsecamente perigoso, que é o gás, né? Como muito bem colocou, não me parece que uma desregulamentação venha a favor do consumidor, me parece que vem contra, né? Ao contrário, eu também acho. O maior controle é que seria a favor. Então, quanto à marca, já fiz um estudo nesse sentido, a marca no próprio botijão é uma segurança. Porque se houver algum tipo de falha, ou mesmo, porque aquele que colocou a marca, ou que está fazendo o controle sobre aquele botijão, tem, como muito bem disse, que requalificá-lo, que verificar se ele tem algum tipo de perigo eminente, não é? Antes de colocar de novo para ser enchido no mercado, né? E ainda, se a pessoa vai ficar, vamos dizer, dona do botijão, né? Que eu acho que foi o aspecto que eu estudei, aquele botijão com aquela marca pode ser enchido com gás de outra marca. Eu trabalhei também num acidente lamentável do shopping Osasco. Me lembro. Até hoje é muito difícil, não foi estabelecido se foi um fato do produto, foi a construção do shopping com aqueles gasodutos muito próximos das cozinhas, né, que deu a explosão, ou se foi um fato do serviço, se foi um novo tipo de gás, um novo fornecedor que eles tinham trocado algumas semanas antes, que ao colocar um gás mais volátil naquele ambiente, né, porque tudo tem a ver com o ambiente, claro, é um produto perigoso, e levou à explosão de um shopping center inteiro. Aquilo foi uma coisa Foi o maior desastre de consumo do Brasil. Foi devastador. Então, veja que não é uma coisa, não é uma brincadeira infantil, né? O gás de cozinha, né? Toda essa preocupação que se tem hoje, né, com os níveis de segurança do consumidor. E o Código de Defesa do Consumidor é claro, artigo 8º. O fornecedor não pode colocar produto que sabe ou deveria saber que é perigoso no mercado. Então, se ele tem ali a marca dele, o botijão é dele, e depois eles trocam e tal, tem todo um sistema lá muito já complexo, né, de troca de gás de cozinha, aquilo é uma responsabilidade. Se ele sabe que o botijão vai apresentar um defeito em breve, ele tem que retirar o botijão. E o outro que vamos dizer que vai colocar ali R$ 20 no seu exemplo, né, eu acho realmente muito, não perigoso, né, mas eu acho que devíamos repensar isso, né? Eu acho que inclusive a Senacom, que é o nosso órgão máximo, poderia fazer. Concordo. Ele é muito consciencioso, né? Poderia fazer, porque, vamos dizer, no custo-benefício, né? Hoje se fala muito análise econômica, o doutor Luciano Tim gosta muito de análise econômica, eu acho que o que ganha o consumidor, ele perde imediatamente nesse perigo que vai renascer na sociedade brasileira, né? E sobre essa pirataria, vamos dizer, que aconteceu em Porto Alegre, foi muito boa essa atuação dos órgãos de Estado. Acho que os órgãos de Estado, o colega representou o PROCON, né, e tantas secretarias, eles têm que estar preocupados com a segurança do consumidor. E as agências também. Infelizmente, as agências brasileiras, e parece que a ANP também está nessa linha, elas têm inclusive se negado a proteger o consumidor. E acho isso perigosíssimo, né? E leva a que alguns órgãos, do IDEC, por exemplo, têm pedido o fim de algumas agências. Tem pedido, eu tenho Tem pedido o fim das agências. Por quê? Porque se não protege o consumidor, a quem ela protege? Eles dizem que estão cuidando do marco regulatório apenas. Esse é o papel fundamental. Então... Mas no marco regulatório tem uma caras, ponta. Né? O consumidor exatamente. é uma ponta importante. Né? E o consumidor é o destinatário final do mercado. É o que estamos vendo no país, é um risco sistêmico você não pensar nos consumidores. Então, se não tem consumidores, as lojas estão vazias, está tudo, a economia não roda. Por quê? Porque não tem quem adquira aquele produto ou serviço. E ainda os produtos e serviços vão ser perigosos para os consumidores, quer dizer, vai baixar o nível de segurança. Acho isso um retrocesso muito ruim. E acho que as agências deviam, vamos dizer, o Estado regulador, né, não é um Estado ausente. Ele é um Estado presente, é um Estado que coloca prioridades, né? E a prioridade não pode ser só a liberdade econômica, não é? Apesar de eu
considerar que é importante, né? Mas liberdade econômica com alguém para consumir, porque senão não tem porquê, vai produzir só para exportar, no caso do gás de cozinha, nem tem condições, né? O nosso gás, eu também já trabalhei no gasoduto que vem da Bolívia, né? Então, quer dizer, não é nem um produto totalmente nacional. É verdade. Então, é verdade. realmente, me parece perigoso. Acho que é um tema muito importante, esse da segurança dos produtos e, vamos dizer, o futuro está em aumentar a segurança, né? A tendência é o controlador do sistema, não é? Que todos, até na internet, né? Aquele que controla, que constrói os caminhos, ele que é o responsável. No caso do gás de cozinha, quem coloca a marca no seu botijão. Acho que quebrar essa lógica não é quebrar um privilégio, é quebrar um sistema de segurança num país de terceiro mundo, um país emergente, né? Então, de um perigo muito grande. Eu estou me lembrando, quando o José Fortunati era prefeito de Porto Alegre, o Dr. Santini e eu ajudamos a criar o PROCON municipal. Fizemos o projeto de lei, ajudamos, contribuímos de todas as formas. E nós tínhamos naquela época, professora, registrado diversos acidentes envolvendo o tal do liquinho, aquele botijãozinho pequeno de... E nós levamos ao prefeito Fortunati uma ideia, uma sugestão que ele fizesse uma portaria proibindo a venda do liquinho em Porto Alegre. Porque esse liquinho, ele era enchido exatamente dentro das revendas. E às vezes ultrapassava o limite do gás e ele não tinha válvula de segurança. E as pessoas usavam o liquinho para ligar maçaricos, para fazer concertos em casa. Eu me lembro, eu morava na Barros Cassal com a Independência, um dia um apartamento explodiu, era um rapaz que estava lá fazendo um processo de solda num cano e ele morreu. Claro. E um outro saiu na rua caminhando, todo queimado, uma coisa assim horrível. Porque o liquinho não tem válvula de segurança. E o prefeito Fortunato assinou ainda disse assim, Apple, que pena que não é uma lei, que ia chamar de lei Apple. A gente lutou para isso, quer dizer, as revendas enchiam esse liquinho, de que forma a gente não sabe, e os acidentes eram comuns. Quer dizer, agora nós vamos reviver uma situação dessas, professora, de permitir que as revendas recarreguem botijão com R$10, R$20, R$30. Quem fiscaliza isso? E essa quantidade que o consumidor está comprando vai estar efetivamente ali dentro, ele não enxerga. O botijão não permite ver. Existem botijões de um plástico transparente, mas são muito poucos esses recipientes mais em São Paulo. Claro. É um retrocesso, né, professora? É um grande retrocesso. Eu me lembro agora de uma outra decisão do nosso STJ, do Superior Tribunal de Justiça, que é a Corte, vamos dizer, em Direito Privado Superior, que é um caso de gás também. É um caso de fornecimento de gás para hotéis e não enchiam totalmente. Como a pessoa não vê, né, porque aquilo está fechado, ficava lesado. E outros casos de lesão aos direitos do consumidor, no caso econômico, né, por essa possibilidade de estar enchendo, mas quem é que controla isso? Quem controla? Sabe? E a segurança, né? Quem mede? A segurança. E realmente, acho que se nós vamos caminhar ao contrário, isso será muito negativo para o mercado brasileiro em geral, né? E principalmente para as pessoas que têm menos condições vão ser as mais lesadas. É verdade. Tenho certeza que nos bairros mais nobres talvez não aconteçam tantos problemas, mas nos bairros mais simples e onde há mais dificuldade de acesso a bens de consumo, isso será pior. Então, acho uma tendência muito negativa para o futuro e vejo com preocupação isso. Acho que o movimento consumerista devia se interessar por isso e se manifestar, né? Professor, nós estamos nos encaminhando para o final da nossa entrevista. Eu, por mim, ficava aqui conversando muito tempo. Mas eu quero comentar uma coisa com a professora. Recentemente, a ministra Nancy Andrighi, do Superior Tribunal de Justiça, decidiu que taxa de conveniência em ingresso é venda casada. Eu fiquei horrorizado. O doutor Arquimedes, meu amigo Pedreira Franco, foi diretor do PROCON lá na Bahia, está sempre ligado ao movimento, ao Sistema Nacional, divulgando, eu digo, doutor Arquimedes, eu não concordo com essa decisão. Isso aí é um erro muito grande. Foi provocado por uma entidade de defesa do consumidor aqui do Sul, que a gente não sabe nem quem é. Não sei que entidade é essa. Porque é opcional ao consumidor pagar aquela taxa para ter a conveniência de receber seu ingresso em casa ou chegar na portaria
do teatro, do cinema, e está separadinho lá para não entrar em fila. Principalmente pessoas idosas, pessoas doentes. Eu me levantei contra isso nas redes sociais, eu tenho um perfil público, o Alexandre Apa, Voz do Consumidor, no Facebook. 99% das pessoas me aplaudiram, e eis que esses dias eu vejo um parecer da professora e do professor Bruno Mirage, junto à Senacom, dizendo que efetivamente não caracteriza venda casada. E que, portanto, é conveniência ao consumidor, ele paga se quer. E aí o doutor Luciano Tim já orientando aos PROCONs para terem mais um pouquinho de calma nisso aí, né? Porque estavam querendo autuar as produtoras, né? Eu concordo e acho que é um tema importante, porque está cada vez mais esse mundo, vamos dizer, digital, não é? Oferecendo conveniências para o consumidor. A decisão da ministra Nancy Andrighi não está errada. Aí eu ouso discordar, né? Porque no caso que ela analisa, só existia esse método, não existia uma opção. Então, acho muito importante que haja opção. Por exemplo, se a pessoa mora naquela cidade, Porto Alegre, por exemplo, pode ir lá e pegar. E aí não precisa taxa de conveniência, porque vai pegar, né? Mas se mora no interior, aí sim é uma conveniência, não é? Então eu acho que nós temos que nos preparar para a complexidade do mundo digital. O mundo digital não pode ser o caminho único para alguma coisa. Se ele é uma opção, se ele é uma conveniência, então realmente nós temos que aceitar, é um novo business, não há nenhum problema quanto a isso. Então, esse parecer foi até criticado, mas eu acho o seguinte, eu acho que é inevitável a digitalização da nossa vida, uma certa robotização das coisas, e o importante é manter para todos os consumidores opções. Opções no mundo digital e opções no mundo físico. Eu acho que isso vai nos levar mais adiante, e o radicalismo nesse momento vai nos restringir às opções. Concordo. Muito bem, essa é a minha querida amiga professora Cláudia Lima Marques, maior autoridade no direito do consumidor do Brasil, uma das maiores do mundo, uma intelectual, uma escritora, palestrante, professora na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É uma alegria encontrar a minha amiga querida. Muito obrigado. Esse trabalho bonito aí. Muito obrigado pela entrevista. Estamos concluindo por aqui. Direto aqui do escritório da professora Cláudia Lima Marques, para o consumidor RS Alexandre Appel.